Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem e preparados para ouvir a palavra de Deus nessa noite, que nós vamos ler a palavra, vamos ouvir assim, o que Deus tem a nos dizer. Na semana passada nós começamos uma série de mensagens no livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro carregado de ensinamentos práticos. Não é um livro teológico, um livro pesado, mas é um livro muito prático e de fácil leitura. Se você aí separar 12 minutos, 10 a 12 minutos por dia, você lê essa carta. Apesar de ser muito curtinha, ela é muito rica de detalhes. E é uma carta que nós começamos agora a falar sobre ela, e ela tem vários temas. Não é uma coisa, uma história, mas ele trata assim, de temas bem variados, né? Aqui a gente vai ver falando sobre a brevidade da vida, que a nossa vida é como uma neblina, que a nossa vida passa bem rápido. Vai falar também sobre tentação. Tentação é aquilo que o diabo vai colocar diante da gente, aquilo que o mundo oferece. Vai falar também sobre relacionamentos, relacionamento entre irmãos, conflitos. Isso não existe, né? Mas fala aqui também. Vai falar sobre ira. Ira. Desenvolve sobre isso. Vai falar também sobre a língua solta. É muito interessante. Vai gastar um capítulo inteiro falando sobre a língua solta, né? É porque o primeiro parafuso que solta na nossa cabeça é aquele que segura a língua, né? Aí a pessoa fica com língua solta, é perigoso. Vai falar também sobre o mundanismo, crente mundano. O crente que está na igreja, canta, faz um monte de coisa, mas leva uma vida toda esquisita, né? Vai falar também sobre a importância da Bíblia na nossa vida, o tempo que a gente gasta com esse livro. Vai falar sobre paciência, vai falar sobre justiça social, o tratamento correto que a gente tem que ter com aqueles que estão debaixo do nosso governo. No final vai falar sobre enfermidades. Como que a gente encara essa situação? Tudo isso nós vamos estar vendo aqui nessas séries de mensagens. E o tema de hoje, que eu quero ver com vocês aqui, é sobre como enfrentar provações. Como que a gente encara provações do ponto de vista bíblico? Como que a gente encara tudo isso? Nós estamos vivendo um período hoje, muita gente enfrentando lutas, provações, situações assim muito complicadas. Então, como que a gente vai enfrentar tudo isso? Então, hoje eu quero ver com vocês aqui rapidamente, e eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias aí em Tiago, no primeiro capítulo, nós vamos ler os versículos 1, 2 a 8. Semana passada, o Zambelli falou sobre a questão da introdução de Tiago, que é o irmão de Jesus, mas que ele, durante muito tempo da vida dele, não estava nem aí, mas depois ele se tornou um servo do Senhor Jesus, do irmão dele, né? E aqui, logo no início da carta, ele começa falando o seguinte: meus irmãos judeus aí espalhados por vários lugares, meus irmãos da igreja da Fonte de Paulo Afonso, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, uma só não, várias, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, maduros e íntegros, em nada deficientes.
Agora, se diante dessa situação toda aí você está tendo dificuldade para entender a aprovação, aí ele continua no versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se ele há concedido. Peça, porém, com fé. Tem um pouquinho de fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento de um lado para o outro. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, de dupla alma, de inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, vamos orar, pedir que Deus use esse texto na nossa vida. Nosso Deus, nós lemos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora, que o Teu Espírito esteja entrando na nossa mente, nossa alma, e fale para que a gente entenda o Teu propósito nessas circunstâncias difíceis. Oramos em nome de Jesus. Amém. O versículo, o texto, começa assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Como assim ter alegria quando está passando por uma provação? Será que ele está ensinando a gente aqui a ser masoquista? Ou achar que o mal é uma coisa boa? Que o mal é um bem disfarçado? Essas filosofias orientais? Nada disso. Quando ele fala sobre isso aqui, que a gente tem que ter motivo de toda alegria, de grande alegria, ele vai explicar por quê. O fato de vocês passarem por diversas, essa palavra diversas aqui é uma palavra que significa assim, multicolorido. Sabe aquele leque de cores? Ele está usando essa mesma palavra. São provações diferentes, em situações diferentes, com pressões diferentes, porque é assim que é a provação. A provação para um pode ser uma coisa leve, para outro pode ser uma coisa muito difícil. A provação para um pode demorar uma semana, para outro pode demorar um mês. Eu já vi pessoas sofrendo durante décadas, sofrimento para todo lado. Então ele fala assim: tende por motivo de toda alegria, passar por várias provações, e ele começa falando de irmãos. Irmãos, como assim irmãos passando por tribulação? Que Deus é esse? Tem gente que fala, né? Que Deus é esse que permite que a gente passe por tribulações? Será que Ele está tomando conta? Será que... Como assim? Eu aceitei Jesus e eu pensava que a vida ia ser toda boazinha, que a gente não teria mais provações, dificuldades. Eu estou achando que o cristianismo é uma bolha, que é uma proteção. Uma coisa a gente precisa entender: cristianismo, o evangelho não é corpo fechado. Corpo fechado é na macumba. O evangelho, muitas vezes você vai passar por grandes aflições por causa de você seguir o nome de Jesus. Você vai seguir Jesus, você vai passar por tribulações, vai ser perseguido, e é isso que Tiago começa a carta dele falando assim: olha, tende por motivo de toda alegria, passados por várias provações, porque eles estavam passando. E quando a gente lê a carta de Tiago, lê a carta toda, a gente percebe quais eram essas diversas provações que eles estavam passando. Primeiro era rejeição de familiares. Imagina um judeu aceitando a Jesus, no primeiro século. Olha só, é igual um soldado do Estado Islâmico ou do Talibã, lá no Afeganistão, aceitando a Jesus. Falar: eu estou seguindo a Jesus agora.
No primeiro século era uma coisa muito complicada, quando uma pessoa aceitava Jesus. A gente vê na carta também falando de pobreza. Alguns estavam passando por pobreza porque geralmente, por causa da perseguição, os bens eram saqueados e as pessoas ficavam sem nada. Você vai seguir Jesus? Muitas vezes vai acontecer isso. E no próprio meio, tinha alguns que estavam sofrendo assim, acepção de pessoas. O cara era mais pobrezinho, ele chegava na igreja lá, todo assim daquele jeito, aí chegava um outro lá que tinha um tratamento diferenciado, o pobrezinho era estigmatizado, aquilo tudo eram provas. Perdas nem se fala, nós já falamos aqui várias vezes. Muita gente ali no primeiro século perdia tudo por causa de Jesus. Eles estavam dispostos a morrer por causa de Jesus, porque nada tirava da mente deles aquilo que eles viram, Jesus ressuscitado. Pode me matar, mas eu creio. Pode tomar tudo, mas eu creio. Então, quando você passa por uma provação e você sabe por que você está passando e para onde você está indo, você enfrenta isso com uma maneira diferente. Conflitos pessoais, pessoas passando por enfermidades. Vocês não fazem ideia como que era a medicina no primeiro século. Era uma coisa terrível. Muita gente com problema de enfermidade. Eles usavam lá no primeiro século o óleo, né? Ia lá, passava o óleo, porque o óleo era o azeite ali era algo medicinal. Usava aquilo bastante também. Perseguição nem se fala. Então essas são as diversas provações. E a gente vê logo lá no primeiro versículo que fala dos irmãos que estavam passando pela dispersão, foram dispersos. E lá em Atos 8:1, fala assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição. Logo após ali, naquele período que o Saul, que eu conheci também como Saulo, né? O Saul, ele era um camarada endiabrado, ele mandava perseguir, matava, e depois da morte de Estevão por apedrejamento, que é uma das coisas mais terríveis que acontecia naquele século, ele aparece esse versículo, né? No versículo 8:1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, muita gente deu no pé, só que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eles ficaram lá, filho. Mas a perseguição continuava. E eles foram dispersos pela a Judéia mais embaixo e a Samaria ali no meio ali, né? Abaixo da Galileia. E a gente pode pensar assim, puxa vida, por que Deus permitiu perseguição, morte e o povo sendo disperso? Mas quando eles foram dispersos, eles foram levar o evangelho. Eles estavam ali tudo em Jerusalém. Que bom, vamos ficar aqui. Aqui é um lugar bom, que bom. Os apóstolos estão aqui. E Deus permitiu a perseguição, que aí o evangelho foi para vários lugares, não só para Samaria e Judéia, mas para vários pontos. Então Deus, às vezes, Ele faz algumas coisas que a gente não entende. A gente está vendo lá na China uma perseguição terrível. Mas Deus, aquilo não está alheio a Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. E por causa desse contexto de perseguição, de sofrimento, de tudo isso, essas provações que eles estavam passando, Tiago vai escrever o livro de Tiago com vários propósitos. O primeiro propósito é encorajar o pessoal. Ele vai falar assim, gente, fica firme, vamos lá. Ele encoraja através dessa carta. Ele vai advertir algumas pessoas que estavam tendo um comportamento errado. Ele vai exortar algumas pessoas, tem muitos imperativos aqui nessa carta. E ele vai ensinar. E essa carta não foi escrita para o povo daquela época. Essa carta foi escrita para a gente hoje. Porque os mesmos problemas que eles passavam lá,
a gente passa hoje aqui. Então, que essa carta aqui, ela sirva de alimento para a gente, né? Porque ele vai trazer orientações práticas de como enfrentar essas dificuldades. Agora, dificuldades sempre aconteceram no decorrer da história da igreja, tribulações, e hoje também está acontecendo muita coisa. Não só no Brasil não tem quase nada de perseguição ainda, né? Mas as pessoas, ou muitos de vocês aqui, enfrentam também provações hoje. A gente passa. Todo mundo passa. Às vezes falta de sustento, a pessoa está desempregada, está precisando de sustento, tem bocas ali para cuidar, é uma coisa terrível, um quadro triste, né? Um pai que vê lá os filhos ali querendo comida, e ele não tem de onde tirar, e as contas estão chegando, situação muito complicada. Ou então, quando um ali fica desempregado, o que sustenta a família fica desempregado. Ou então está desempregado e depois vem ainda uma enfermidade, Covid, o outro está doente, o outro vai lá no médico, o médico dá um diagnóstico, fala assim, olha, você está com câncer, vai ter que tratar. São tribulações que a gente passa hoje na nossa vida. Conflitos familiares, briga, separação, filhos, tio, pai, mãe, primo, sogra, tudo são situações complicadas. Morte de parente, morte de esposa, morte de filho, a gente está sujeito a passar por essas coisas. E tem gente que passa tudo isso junto, né? Sabe aquela semana que, às vezes, quando vem tudo junto, né? Aquela confusão, você fala, essa semana não vai passar. O choro pode vir à noite, mas pela manhã, o choro continua, né? Às vezes é assim, semanas. Por quê? Deve ter algum motivo. A gente sabe que existe uma causa básica. A gente tem um questionamento que fica assim, se Deus é bom, por que Ele permite isso? Agora, a gente sabe que no início da história humana, o pecado, ele promoveu um estrago grande. Estrago. O pecado trouxe toda a separação, e por causa disso, nós temos, hoje em dia, no nosso mundo, vários inimigos. Algumas pessoas falam assim, os nossos inimigos é o mundo, a carne e o diabo. É muito simplista falar isso. Nós temos vários outros inimigos, né? O mundo que está aí, na verdade, ele é o nosso inimigo. Ele coloca coisas para a gente. O mundo é oposto ao Evangelho, a Jesus. Não só o mundo, mas também nós temos uma natureza pecaminosa. O problema não está lá fora. Tiago vai falar que o problema às vezes está de onde procede guerras e contendas que há entre vós. De dentro. O que a gente vê no mundo hoje em dia são consequências do pecado. Porque são consequências, o problema está dentro. Aí a gente vê também as tribulações que a gente passa hoje, é o nosso corpo. Às vezes você cai de escada, tem gente que cai de escada, machuca. Tem gente que é pressão alta. Ô pastor, não vou na igreja não, porque eu estou com a pressão alta. Está doente. Está gripado. Não vou na igreja hoje não. Porque não sei o quê. E o corpo. Aí você vê o pessoal da ala mais velha. Olha, eu estou tomando esse remédio de pressão. Aí o outro fala assim, nossa, eu comprei uma bengala tão legal. Né? E olha, qual remédio você toma? E não sei o quê. Olha, aquele médico é bom, aquele médico é bom. E não é o papo de jovem, né? É porque o nosso corpo, ele...
Se vocês estão rindo aí, mas um dia vocês vão saber o que é isso. O tempo vai passando, a cada 5 anos aumenta um remédio, né? É assim que você pode preparando uma frasqueira aí, que é assim. Os nossos inimigos são... Hoje em dia a gente está vendo falar muito sobre vírus, né? A gente nem vê, mas ele é um inimigo. Por isso está todo mundo de máscara, porque existe um inimigo aqui em volta da gente. Cadê ele? Cadê o vírus? Quando o espirra, a gente vai, volta, sai, arreda. Porque existe um vírus, às vezes a pessoa trata do vírus no hospital, aí vem, pega uma bactéria no hospital e morre de bactéria. O mundo acontece isso. E às vezes não é nem o diabo, são pessoas. Pessoas que ficam invernizando a vida do outro. Essas pessoas precisam saber que o diabo não precisa de ajuda. Não precisa. Elas falam, há uma confusão, cria casa, cria confusão. Você fala, meu Deus, quando parece que a pessoa está resolvendo a vida dela, aí ela volta com tudo, né? E fora isso, os desastres naturais. Você está tranquilo no lugar e vê um terremoto. No Japão, eu tenho uma amiga que mora lá, toda hora ela fala, tremeu, hoje tremeu, a casa vai cair, estou fugindo, estou indo para a rua. A natureza, de repente, vem uma seca, vem uma chuva, vem uma tempestade. Belo Horizonte é assim, né? Que eles canalizaram todos os riachos que vão para o esgoto principal da cidade. Quando chove, vem arrebentando tudo, leva carro, leva gente, leva aquela coisa toda. A natureza, ela é assim. E tem também, além disso tudo, existem entidades espirituais que são os nossos inimigos. É um inimigo invisível também. Nem tudo que acontece na vida assim, das pessoas, das casas, principalmente de igrejas, existem fatores espirituais. O inimigo, ele não quer que um trabalho vá para frente, ele não quer que você fique firme. Se você quiser experimentar oposição, começa a ir na linha de frente que você vai perceber isso. Tem gente que às vezes olha para pastor, para um líder de igreja e fala, esse cara está guardado por Deus, esse cara não tem mais problema, não tem provação. Vocês não fazem ideia. A pressão em cima da gente é uma coisa muito grande. Não é fácil. Pegar enfermidade, pegar uma coisa, isso é fácil, mas tem coisas que acontecem. Sabe por que tudo isso acontece, essas provações acontecem? Eclesiastes, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Essa utopia de achar que você está no mundo, que aqui é o céu. A gente vê esses corinhos falando assim, que Deus vai fazer isso, que vai mudar, que sua vida vai ser isso, creia nisso. Esses pensamentos positivos que aparecem aí na internet, não é assim. Não é assim. Isso a pessoa às vezes não conhece a Bíblia e não conhece a história da igreja primitiva. O sábio Salomão, ele disse assim, ainda que um homem viva muitos anos, 40, né? 50, 60, 70, e tenha felicidade em todo ele, contudo deve lembrar que há dias de trevas. A nossa vida não é uma linha retinha que vai ficar tudo bem. A nossa vida é assim, está tudo bem, você fala, cara, está tudo bem. Depois, a sogra cai e quebra, né, João? Aí acontece uma coisa, só tem alegria, queda. A vida é assim, não é uma constante. Agora, as provações, elas variam de lugar. As provações que nós sofremos aqui hoje são diferentes de provações de outras pessoas em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo. Você já imaginou aquele pessoal lá no Afeganistão, na Síria, alguns lugares ali da África, são complicações, são pessoas que creem no mesmo Jesus. Por quê? Há dias de trevas.
Agora, quando acontecem essas provações, eu não sei o que acontece com você, né? Mas as reações nessas provações são as mais diversas, né? Na hora que acontece uma coisa terrível, a pessoa às vezes tenta negar ou tenta rejeitar. Não, isso aqui não aconteceu. Ou então aquela pessoa ela cai numa vida de apatia, que é uma nova doença que os psicólogos estão detectando aí, que é apatia. Um monte de jovens, eles não querem fazer mais nada. Eles querem ficar só no celular, deitado na cama, joguinho para cá, joguinho para cá. Está ficando uma turma aí de apatia que não reage. Ou então ansiedade. Aconteceu uma coisinha de nada, a pessoa já entra numa profunda ansiedade. Ou então ela fala assim, aconteceu isso comigo, Deus não gosta de mim, eu também não quero saber de ninguém, eu vou me isolar. Eu já vi muita gente fazer isso em igreja. A pessoa começa a passar por dificuldade, ao invés dela ficar firme na igreja, ela foge de todo mundo. Na verdade, ela está querendo atenção, que a gente vá atrás dela. Ela procura o isolamento, ou então ela se sente culpada, ela cria uma revolta contra todo mundo, contra Deus. Ou então ela fala assim, a vida para mim acabou, agora vai ser um relaxo total, eu não quero saber de mais nada, a vida para mim acabou. Aí ela curte isso durante um tempo, mas depois ela volta. Ela vai ver que não vale a pena. Ou então ela vai usar aí alguns aditivos químicos para a alma, né? Ela está mal, ela vai para o boteco. Ela vai beber, vai encher a cara, porque dizem que fica alegre, né? E eu creio que fica alegre, o pessoal veja as risadas do pessoal, mas eu nunca fiquei embriagado assim para saber como que é. Encher a cara, né, que o pessoal fala. Ou então drogas. Se droga fosse uma coisa ruim, o pessoal não ia usar, mas parece que deve ser alguma coisa assim que dá e eles falam que o pessoal que usa maconha, ele se sente assim um deusinho onipotente, ele se sente bem, mas tudo isso é por pouco tempo, não resolve. Outro já procura o suicídio, vai lá na ponte. Belo Horizonte são prédios, né? Que as pessoas pulam, tentam tirar a vida de uma forma ou de outra. Só que tem pessoas que procuram reagir. Elas procuram reagir quando elas percebem que Deus tem um propósito naquilo. Quando a pessoa não percebe que Deus tem um propósito com aquilo, que aquilo está acontecendo, que Deus tem um propósito, ela fica assim. Mas o livro de Tiago continua no versículo 3 e 4, fala assim, que tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, o teste da vossa fé, produz perseverança. A perseverança é uma virtude que está em extinção. É a arte de continuar debaixo de uma prova, é uma resiliência. Essa palavra no original grego é interessante. Ela é a mistura de duas palavras que significa embaixo, hipó, permanecer, e mais o verbo permanecer. Permanecer debaixo, a ideia. Permanecer debaixo de uma carga. Porque isso é perseverança, aquela ideia do camarada carregando um saco aqueles camaradas que carregam saco de feijão no Ceasas por aí, são aqueles camaradas fortes, né? Esses camaradas que carregam saco de cimento, 1, 2, 3, às vezes, são pessoas que criam essa resistência, e essa palavra significa isso aqui. Cria essa resistência, essa capacidade de ficar debaixo de uma carga maior. Então, quando Deus ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa, quando ele transforma uma pessoa, ele vai querer transformar aquela pessoa em imagem de Cristo. E para ele fazer isso, ele vai precisar colocar algumas provas, alguns testes, algumas situações, não para ver se você vai cair, mas para você ser purificado, para você ser melhorado, para você
ter novas percepções daquilo que é importante na vida, e Deus sabe. Deus lida com cada pessoa individualmente. Ele sabe qual é o problema de cada um. Por isso que ele sabe o que ele precisa tirar, o que ele precisa colocar. Ele percebe quando uma pessoa está indo para cá, e ele fala, eu sei qual é o problema daquele ali, Deus, ele faz isso. Porque o propósito dele é que você tenha essa perseverança, e você seja uma pessoa madura. Uma pessoa madura. Madura. A gente vê hoje em dia pessoas que passam 1, 2, 3, 4 anos na igreja, e essas pessoas não mudam, elas não crescem, não aprendem, não vão para frente. Há uma crise de pessoas imaturas, enquanto já deveriam ser mestres, pessoas atuando, elas pararam no tempo. E o que Deus quer fazer é que você seja uma pessoa madura, uma pessoa íntegra. E essas provações, elas são administradas por Deus para que todos nós cresçamos. O propósito de Deus é esse. Então, quando você estiver passando por uma tribulação, você tem que pensar assim, bom, quem é meu Deus? O que Ele está querendo com isso? E quando Ele pega a gente no início da nossa vida, Ele começa a trabalhar na nossa vida, Ele vai fazendo bordas bonitas, uma coisa, porque Deus tem um propósito. Ele quer que você seja a imagem de Cristo. Jó, ele falava assim, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Então a nossa vida, ela é assim, Deus vai moldando, porque Ele tem um plano. Deus tem um propósito de fazer você uma obra de arte. Nós somos feitura de Deus, nós somos um poema, é a palavra, né? Um poema que Deus está trabalhando. Então, as mínimas coisas Deus vai trabalhando, vai olhando, vai mexendo, vai mudando, até ficar uma coisa assim bem legal, um vaso assim bem bonito, perfeito. E é isso que ele faz. Agora, quando a gente não consegue entender tudo isso, Tiago ainda dá uma dica aqui no versículo 5, ele fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, para entender tudo isso, o que fala? Peça a Deus. Você não está entendendo? Você não sabe como que você vai passar por isso? Peça sabedoria a Deus, que a todos dá de boa vontade. A palavra sofia, assim, no sentido secular, significa uma capacidade, uma inteligência que uma pessoa tem para a resolução de um determinado problema. Sabe aquelas pessoas que têm um problema, ela sabe como resolver um determinado problema com inteligência. Tem gente que tem isso. Eu lembro uma vez que a gente estava numa empresa onde trabalhava, e na hora do intervalo, eu levei uma bola, falei, gente, vamos jogar futebol. Fiz um gol aqui, um outro gol lá, era tudo acampado, e do lado de lá, assim, tinha já aquelas brocas para colocar as colunas, o alicerce da casa, vários buracos assim, estava 18 a 20 metros de profundidade, um buraco assim. E a gente estava jogando bola, eu comprei uma bola novinha, estava jogando para lá, para cá, para lá, e de repente um chutou a bola, onde ela foi? Foi lá dentro do buraco, desceu assim, zzz, e agora? Como fazer
para tirar essa bola de lá. Aí já vinha aquelas ideias, né? Pegar um pedaço de pau com chiclete, com a cola, super bonde, enfiar lá dentro, tentar tirar, amarrar um pelo pé para ele pegar a bola. Outros já falam assim, acabou, não tem jeito, acabou. Não tem. Aí um lá teve uma ideia fantástica para tirar a bola. Sabe o que é? Encheu d'água. Falou, vamos pegar a água, que tem água aqui, vou encher de água. Encheu de água, a água, a bola chegou lá bonitinha. Isso é sabedoria para resolver questões na vida. Tem gente que tem isso, mas quando a Bíblia fala de sabedoria, é outra coisa. A sabedoria que a Bíblia fala, peça para Deus sabedoria, é uma capacidade para a gente tomar decisão acertada, de acordo com a vontade de Deus, baseado na palavra de Deus. Sabe assim, quando você precisa tomar uma decisão, você fica assim, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa? Quando você não sabe o que fazer, é melhor você buscar a Deus, pedir para Deus sabedoria. Deus, me dê sabedoria para ver o que eu faço. Não é fácil tomar uma decisão errada, porque Provérbios fala para a gente não tomar decisão precipitada. A gente sabe que na multidão de conselheiros há sucesso, há bom êxito. Mas agora Deus pode dar sabedoria, a verdadeira sabedoria vem de Deus, é isso que Salomão, ele fala, né? Que ele pediu para Deus sabedoria. E Salomão é um homem que tinha uma capacidade, além dos homens, porque era uma coisa que era dada por Deus. E vocês, jovens aí, que tem muita decisão para tomar na vida, para tudo, a gente, antes de tomar uma decisão, ore a Deus. Que curso fazer, para onde ir, se devo ir para tal lugar. A gente vê na história bíblica, muita gente falando assim, o fulano fez isso errado, porque ele não consultou ao Senhor. Ele fez isso do coração dele. Nas guerras, falava assim, Senhor, eu devo combater aquele inimigo? Deus falava, não. Deus, agora é hora de ir? Sim. Então Deus, ele continua falando, e ele não vai usar uma bola de cristal, ele pode escrever na parede, ele pode mandar alguém ali, alguma coisa, pode fazer alguma coisa, mas geralmente ele vai usar esse livro aqui, ele vai usar a palavra dele, ele vai usar a Bíblia, a orientação, aquilo que ele já falou para você, revelou nas Escrituras, e ele tem a maneira de trazer isso na sua mente para você tomar uma decisão certa. Agora, Tiago fala que a sabedoria, você precisa pedir sabedoria com como? Pedindo com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que duvida, ele fala aí, é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Fé, o que é fé? O que é fé? Tem gente que fala assim, a fé é você crer com muita firmeza, você crê que aquilo vai acontecer, creia que vai acontecer, que Deus vai te dar. Será que isso é fé? Creia, não, você quer um carro? Creia que Deus vai dar. Você quer isso? Creia. Isso muitas vezes não é fé, isso é pensamento positivo. Isso está mais para o mundo aí da área do positivismo cristão. Ou então a pessoa fala assim, toma posse dessa promessa. Toma posse desse versículo. Pega um versículo ali, toma posse daquilo. Creia naquele versículo. Vai, pega o versículo. Pega, agora creia com toda a sua força, creia naquele versículo. Será que isso é fé? Isso aí está mais para superstição, para o horóscopo evangélico. Isso aí não é fé.
Fé não é um salto no escuro. O fé não está baseado na ilusão, na fantasia, no sentimentalismo. A fé, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. A fé, ela é dom de Deus e ela não vai estar baseado fora da palavra de Deus, interpretada corretamente. Então a gente precisa, tem algumas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, você está com um filho doente. Não adianta você falar assim: Deus, eu tenho fé que você vai curar o meu filho. A fé, ela entra naquilo que Deus pode fazer. A fé, ela fala assim: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso sobre essa enfermidade, que o Senhor é soberano sobre essa enfermidade, e que o Senhor pode curar essa pessoa a hora que você quiser. E isso tranquiliza o meu coração, independente do que pode acontecer. A fé está baseado sempre nas Escrituras. Agora, a gente muitas vezes tem a nossa fé, a gente canta corinhos aqui, né? Vários corinhos que leva a gente a pensar nisso. Toda vez que a minha fé é provada, tu me faz, o quê? Tem músicas que trazem isso, e quando a gente canta, a gente fica firme, porque a fé não é algo constante na nossa vida. Às vezes a gente tem uma confiança em Deus, tem hora que a gente afunda, tem hora que a gente está firme com Deus, mas de repente a gente... Não sei se é só eu que sou assim, mas é assim que funciona. Por isso que a nossa fé precisa ser alimentada em culto, estudo da palavra. Dificilmente uma pessoa vai ter uma fé fervorosa, firme, confiança em Deus, se ela não alimenta da palavra. Não vai. Então a gente precisa alimentar da palavra, não só aqui, mas ler a Bíblia em casa, estudar a Bíblia, gastar tempo com a Bíblia, igual a gente gasta com o celular, ler, analisar, pedir para Deus falar, separar um tempo de manhã, buscar na palavra, porque é isso aqui que leva, porque as nossas emoções, elas variam. A sua razão já provou algumas coisas, que você confia em Deus, que Deus é grande, que Deus é bom, isso tudo vocês sabem, porque a razão de vocês já provou. C.S. Lewis, ele falou uma frase interessante, ele diz assim: a fé é a arte de continuar a admitir as coisas que a razão já provou, apesar das mudanças de ânimo. A gente está lá embaixo, a gente fala: Deus, eu creio que o Senhor está no controle. Sabe quando tudo parece que não está no controle? Mas a gente precisa crer nessa situação. Eu já passei por muita tribulação na vida. À medida que o tempo passa, a gente vai... Quando a gente olha para trás assim, fala: que situação. E todas elas a gente fala assim: essa é pior. Eu já passei por várias crises na minha vida, desde quando eu nasci. Eu já nasci com o cordão umbilical enrolado aqui, nasci todo roxo. Ou seja, eu já nasci com a corda no pescoço, né? Era assim. E depois na minha vida, na minha família, por causa de posição política dos meus irmãos, em casa houve muita perseguição, polícia toda hora, dificuldades, e depois, eu era novo ainda, meu pai morreu, tinha 12 lá, uma confusão, aquela coisa toda, e a vida da gente, quando chega dos 60 anos, a gente vê que muita coisa já passou para trás, e Deus, ele vai usando aquilo, e a gente vai tendo um calo, uma casca grossa para poder aprender mais sobre a vida. Então, quando a gente vê uma pessoa que está passando por uma coisa menor,
E a pessoa está chorando, ai, está passando por isso. Você não sabe se você segura, se você ora com ela, porque são situações diferentes. A gente passa por isso para a gente ajudar e consolar algumas pessoas que estão passando por uma outra situação, porque a fé é assim. Por isso que Tiago, ele coloca aqui, encerrando o texto, ele fala assim, não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida. Essa mente dividida aqui é a pessoa com dupla alma, é a pessoa com dupla personalidade, uma esquizofrenia espiritual, ela crê em Deus, mas depois já não crê. Não sei o quê, ela está firme com Deus, está cantando, está louvando, mas de repente eu chuto o balde, não quero saber mais de Deus, Deus para mim acabou. É a mente dividida. A aprovação, Deus permite a aprovação, é como um teste, para você ficar firme. Vocês já viram um programa que tem na televisão de o pessoal fazendo facas? Não, né? Tem um programa que é competição de como fazer faca. Eles pegam um pedaço de ferro, geralmente aquele ferro do trilho, um ferro muito duro, um aço muito duro, eles cortam aquilo ali, depois pega e leva no fogo. Depois está vermelhinho, pega, dá pancada até tomar forma. Depois que tomou a forma, passa para lixar tudo. Depois que está mais ou menos numa determinada forma, taca no fogo. Quando ela está vermelhinha, eles jogam num óleo frio e os carbonos ali, eles vão reestruturar e o negócio vai ficar super resistente. Depois pega aquilo ali, taca no fogo, dá uma limada e tudo dentro de um tempo, e aparece uma faca, coloca um cabo, fica uma faca perfeita, sem imperfeições, afinada, amolada, bonitinha, tudo certinho. Mas primeiro o ferro precisa passar por isso. É o mesmo processo do aço inoxidável, que tem que passar por vários processos para tirar sujeira. E é isso que Deus faz, Ele quer fazer com todos nós. Por isso que Ele fala, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Passar por provação, não estou falando que é uma coisa boa, é terrível. Passar por provação é uma provação realmente, é muito difícil. Mas Deus, Ele faz isso porque Ele quer transformar a gente à imagem de Jesus Cristo. Eu creio que, você que ouviu isso aqui, primeira coisa que esse texto aqui nos ensina, é que você precisa, a primeira coisa é crer que Deus está no controle. Quando você não sabe o que fazer, não vai para lugar nenhum, não. Não vai não, que você vai bater a cara na parede. Se você não está andando no escuro, não sabe onde você vai bater a cara na parede. Então ora a Deus, procure orar e pedir para Deus o porquê daquilo, não para que aquilo. Conversa com Deus, fala, Deus, eu não estou entendendo, está difícil, qual o propósito? Me ensina, me mostra o que está acontecendo isso aqui. Peça para Deus sabedoria. E outra coisa, alimente-se para você ficar firme quando essas provações chegarem. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aquilo que você já ouviu, já cantou aqui na igreja, que está ouvindo aqui hoje, Deus Ele usa. O meu grande medo é que sempre quando eu falo sobre esse assunto, na segunda-feira a coisa começa. E talvez pode ser assim também com você. Vocês vão perceber, vocês vão notar que as coisas acontecem, mas você precisa saber de quem é que é o supervisor, o controlador disso tudo. Apesar de ter demônios, vírus, natureza, agente, pessoas, tudo isso, Deus Ele está acima disso tudo. Por quê? Porque a aprovação, Ele tem esse propósito de criar perseverança, criar pessoas maduras para enfrentar dificuldades. Hoje eu li um artigo interessante de um menino muito pobre, nasceu muito pobre, ele é filho de um sapateiro,
e com 9 anos de idade ele perdeu a mãe. Aos 13 anos ele foi trabalhar como um lenhador, uma situação muito complicada. Aos 23 anos ele abriu um negócio, e esse negócio dele faliu. Ele casou, teve 4 filhos, e 3 deles morreram. Aos 31 anos de idade, os negócios dele, que ele abriu novamente, faliu novamente. Aí ele tentou, aos 32 anos, ele tentou a vida política e foi derrotado nas eleições. Aos 34 anos, novamente, um negócio que ele tinha começado foi à falência. Aos 35 anos, ele passa por morte de parentes, situação assim muito complicada na vida dele. Aos 36 anos ele teve um colapso nervoso, pânico, ele entrou em parafuso. Aos 38 anos ele perdeu uma outra eleição. Aos 43, 46 e 48 perdeu a eleição para o Congresso. Aos 55 anos, ele sempre tentando, perdeu uma eleição para o Senado. Aos 56 anos, ele fracassou mais uma vez para ser vice-presidente do país. E foi assim. Só que aos 60 anos, esse homem se tornou presidente dos Estados Unidos. O nome dele é Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes mais destacados nos Estados Unidos. E certa vez ele enfrentou muitas guerras, muitas situações complicadas na vida dele, e um dia um amigo dele estava lá junto com ele, acordou à noite para ir no banheiro, quando ele está passando o corredor assim, esse amigo dele não sabia por que um homem daquele sofria tanta dificuldade, tanta luta, e ele estava ali firme com o país numa situação complicada. Quando ele estava passando em frente do quarto dele, ele olhou assim e viu que ele estava de joelhos na cama dele, orando. Porque era costume dele lançar diante de Deus as suas dificuldades, as suas lutas, e pedir para Deus sabedoria para governar. Que Deus nos dê sabedoria também para levar uma vida reta diante de Deus, diante dessas dificuldades que a gente passa aí a todo momento, e que venha o que vier, que a gente não coloque o problema, deixe o problema ficar maior do que o nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.